Já que temos um assunto tão importante, esse baita avanço da ciência, hein? Sempre celebrar a nossa ciência, a gente vai conversar agora e para entender um pouco melhor como funciona essa medicação, nós conversaremos com o Rico Vasconcelos, que é infectologista da Numa Saúde e pesquisador da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, Rico? Bem-vindo, hein? Muito bom poder conversar contigo aqui na CNN e compreender esse avanço da ciência. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É sempre bom poder vir falar. A gente agradece que você tenha aceitado. Domingão de manhã, dia de descanso, tomar café da manhã, né? Ficar aí sossegando a mente e você aceitou conversar com a gente. Obrigada mesmo pela gentileza. Eu quero entender contigo, primeiramente, Rico, bom, de maneira bem básica, para você, o que significa esse avanço da ciência e essa conquista, né? Para que nós tenhamos em breve mais um avanço para esse público. Bom, essa aprovação da Anvisa é para um medicamento novo que pode ser utilizado como PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV. Para quem não sabe, eu explico rapidamente, a PrEP é aquele método de prevenção do HIV que consiste na tomada de medicamentos por pessoas que não vivem com HIV, mas que são vulneráveis dessa infecção, com o objetivo de protegê-las dessa infecção. E assim, já existia a PrEP em comprimidos que, tomados diariamente ou antes e depois de uma relação sexual, elas conseguiam se proteger do HIV, mas a gente sabia que a PrEP em comprimidos tinha o mesmo problema que a camisinha, que é o seguinte: só funciona para proteger o HIV se a pessoa estiver usando direitinho. E a gente sabe que existem pessoas que conseguem e não conseguem usar a camisinha direitinho, assim como existem pessoas que conseguem e não conseguem tomar os comprimidos da PrEP. Por esse motivo, novas estratégias de prevenção por meio de PrEP começaram a ser desenvolvidas e esse medicamento que foi aprovado pela Anvisa agora, ele é um medicamento que é aprovado por via intramuscular, injetável, a cada 2 meses. E entre uma injeção e outra se mantém o nível do remédio no sangue. E um estudo que está sendo conduzido há mais ou menos uns 5 anos conseguiu demonstrar que, quando comparado com a PrEP em comprimidos, a PrEP injetável é excelente na prevenção do HIV, desde que a pessoa tome as injeções direitinho. Tá, uma dúvida, Rico, que você foi falando e a gente jornalista já vai pensando, né? Vários questionamentos vão aparecendo. Seria para quem exatamente? E é um tempo determinado, você falou 2 meses. Você pode explicar um pouquinho mais isso, por favor? Claro. A PrEP em comprimidos no Brasil já está disponível desde 2018 e desde o ano passado, 2022, o Ministério da Saúde mudou a recomendação de PrEP. A PrEP em comprimidos é recomendada para qualquer pessoa, homem, mulher, cis, trans, gay, hétero, que viva um contexto de maior vulnerabilidade em infecção por HIV. Por exemplo, e é o exemplo mais clássico, pessoas que acabam tendo parcerias casuais e que nem sempre conseguem usar o preservativo em todas as relações. A chegada da PrEP injetável ainda não foi... essa notícia de hoje não significa uma incorporação ao SUS. Significa que a Anvisa, quando avaliou o pedido de registro do medicamento, ela concordou com todos os dados científicos que foram acumulados até agora e que aquela proposta de uso desse medicamento para PrEP está ok. Os estudos comprovam que ela pode ser usada dessa maneira. A injeção desse medicamento é feita as 2 primeiras com 1 mês de intervalo. Então, uma hoje, quando eu vou começar a PrEP injetável, uma daqui a 1 mês, e a partir de então, ela é feita de 2 em 2 meses. As 2 primeiras são perto, e a partir de então, de 2 em 2 meses. E sempre aplicado no glúteo. Entendi, ou seja, não quer dizer ainda que está disponibilizado, né, que já está disponível e tudo mais, é só que a Anvisa já balizou ali essa etapa do processo de desenvolvimento dessa medicação. Beleza, isso caindo no mercado, você imagina que isso seja algo a ser disponibilizado por meio de um serviço público lá no futuro ou algo que possa ser comercializado também? Eu acho que as 2 coisas, né? Ainda que a aprovação do registro da Anvisa não seja sinônimo de chegou ao SUS, está disponível de graça, esse passo ele é o primeiro e o mais importante de todos, porque a Anvisa é o maior crivo que existe para saber se uma coisa funciona ou não, se pode ser usado ou não. E a Anvisa aprovar é o primeiro e o mais importante passo. Até agora, apenas Estados Unidos, Austrália e alguns países da África
como, por exemplo, África do Sul e Zimbábue já tinham aprovado. O Brasil agora é mais um país que entra nessa turma. E a partir de agora, para chegar num sistema público, tem uma série de outras etapas que tem a ver com negociação de preço, avaliação de custo-efetividade, avaliação, inclusive, do que você perguntou de para quem que a gente vai indicar isso. Porque, como todo medicamento novo chega, ele não deve chegar baratinho, né? Ele deve chegar com um preço mais alto. Quando comparado com a PrEP em comprimidos, a PrEP em comprimidos certamente é mais barata. Então, para quem que a gente vai dar isso? Não adianta uma coisa ser muito, muito boa, mas a gente não ter dinheiro para pagar a sua implementação. E essa PrEP em comprimido, ela já é comercializada em farmácia normalmente ou só em ambiente hospitalar, Rico? A PrEP em comprimidos, ela pode ser obtida por uma pessoa que está nos ouvindo e acha que pode se beneficiar disso. Tanto comprando na farmácia, quanto retirando gratuitamente pelo SUS. E se a pessoa quer saber como chegar até ela, o que eu recomendo é procure um profissional de saúde que entenda de prevenção de HIV, seja ele médico, enfermeiro, farmacêutico, porque o Ministério da Saúde permite que outras profissões que não são médicos prescrevam. Eu não recomendo que a pessoa tente tomar por conta própria, sem acompanhamento, e comprar na farmácia e sair tomando. Isso não é uma boa ideia. Rico, deixa eu aproveitar aqui, vou te fazer uma última pergunta, mas tamanho seu conhecimento, eu não posso deixar de te perguntar sobre isso. Quando a gente fala de HIV, a gente carrega um caminhão de preconceito, como se o HIV fizesse parte apenas de um núcleo da sociedade. Então, assim, você exclui todo mundo que tem relação sexual e acha que HIV só diz respeito a homossexuais, só diz respeito a esse núcleo da sociedade e não aos héteros. E isso é uma baita de uma bobeira, uma besteira, que a gente vai replicando e multiplicando o que a gente ouve e continua replicando a besteira. Eu quero, então, aproveitar teu conhecimento e te ouvir sobre isso. Com certeza. Existe um conceito antigo chamado de grupos de risco, né? Que vira e mexe, alguém ainda usa, fala, porque homens gays e bissexuais são grupos de risco para o HIV. A gente não usa mais esse termo. A gente entende que qualquer pessoa do mundo que tenha vida sexual ativa é uma pessoa que está vulnerável ao HIV, desde que não use nenhum método de prevenção eficaz. Não importa com quem você tem relações, nem com quantas pessoas você tem relação. O importante é que você encontre um método, dentre os vários que já existem disponíveis, que você consiga utilizar corretamente. As pessoas acham que o HIV acontece com quem fez coisa errada. Pegou HIV porque era gay, pegou HIV porque fazia programa. Não, pegou HIV porque não usou um método de prevenção adequado. Perfeito. Rico Vasconcelos, infectologista, pesquisador da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada pela gentileza, hein? Que bom que a gente te ouviu nesse domingo de manhã. Pode ter certeza que milhares de pessoas se educaram ainda mais agora com as suas palavras. Obrigada, Rico.